Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura. E como sempre, um convidado de peso, e hoje eu recebo aqui o meu nobre amigo Coronel Wellington. É uma satisfação imensa, comandante, ter o senhor aqui. Muito obrigado. A satisfação é nossa também. A nossa amizade foi construída com verdades, signos e ideias que são coincidentes a ambos e por isso que ela perdurou ao longo dessas tormentas que a vida conduz, uma amizade, uma relação, um relacionamento. E a gente está ileso exatamente por isso. Porque nós começamos a nossa amizade através de ideais. E os ideais nos homens de luta nunca morrem. Obrigado, comandante. É importante quando o senhor fala em ideais, né? E não em ideologia, que isso é muito Aham. importante. Só pela introdução vocês percebem aí a qualidade do nosso convidado, né? A gente vai poder aqui ter um bate-papo, falar da vida pessoal, da vida profissional, da caminhada política também, da caminhada na PMDF, nosso querido amigo Coronel Wellington. Lembrando que o podcast Opinião Segura é uma iniciativa do canal Última Rácio, que já conta aí nas suas redes sociais com mais de 100 mil seguidores, recebe o apoio da Caixa de Benefícios da PMDF, da B2 Move, da TEF Internacional e da Smart Shoot Brasil. Coronel, eu já inicio a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo, perguntando ao senhor o que fez o senhor ingressar nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu vou falar e vai chocar. Eu entrei por oportunidade. Eu era R2 e tive um problema que um general achou que não era muito correto e não renovou o meu último ano de estágio. E eu fiquei aqui fazendo um bico aqui, um bico acolá, voltei para minha cidade natal, que é Natal. E quando eu estava lá, não vou abrir. O cara achou que fez certo para se promover, eu vou jogar minha carreira fora por causa disso. Voltei, consegui me inscrever para a PM através do general Figueiredo, do general Danilo Venturini, que eram diletos amigos. E me avalizaram a minha entrada na polícia. Fui o primeiro colocado na minha turma, no curso. E quando eu era tenente, eu escrevi algumas coisas que, vendo hoje, eu não escreveria, quer dizer, criticando, acusando, apesar de eu estar com razão, um superior hierárquico, número 2 da polícia na época. Eu acusei ele de cometer uns atos não muito corretos. E ao invés de apurarem, quiseram me botar para fora da PM. E eu, couro grosso, consegui provar tudo aquilo que eu falei e esse cidadão perdeu o cargo dele, foi para a reserva. Logo em seguida, Deus fez a justiça dele. O cidadão morreu e a partir desse dia eu aprendi que eu não iria mais ter raiva de ninguém, eu não iria mais ter ódio de ninguém, porque quem estava morrendo era eu. E Deus faz a justiça certa no tempo dele e da forma dele. Então eu criei muitos desafetos ao longo dessa minha carreira, mas eu aprendi a não mais rebater, a não mais ir para contenda, porque Deus sabe de tudo. E eu não quero tomar veneno para que o outro morra. Isso aí Shakespeare já falava lá atrás, né? Você não tomar veneno pensando que o outro vai morrer. Então, foi assim que eu entrei. Mas aconteceu uma coisa comigo que eu achei surpreendente. No momento que eu entrei na polícia, eu agradeci a Deus ter me dado essa oportunidade, porque eu vi que era exatamente aquilo que eu queria ser, que eu queria fazer na vida. Eu sempre fui um cara preocupado com justiça, preocupado com as pessoas, então na polícia é isso que você tem que fazer: ajudar pessoas, socorrer pessoas, orientar pessoas, porque é diferente do que a maioria da população fala, não é para perseguir ninguém, para prender ninguém.
A polícia existe para ser o fiel da convivência social. A polícia existe para proteger o cidadão, para conduzir o cidadão. Enfim, tem esse papel muito mais de indutor psicológico do que a chave da guarda do presídio. Então, eu fiquei feliz porque eu descobri a minha vocação sem saber. E a partir daí, eu, como recebi muito da polícia, a educação que eu tenho foi fundamental, porque meu pai me deu os melhores colégios e eu permiti aprender o mais precioso de todos os bens que um pai pode dar ao filho, o conhecimento. Então eu criei muito conhecimento, não me limitei a ficar no mesmo ponto, fui fazendo aspirais e cada vez eu ia mais longe. E eu cheguei a ser o primeiro oficial assessor de presidente da República, oficial de polícia. Depois houveram outros, mas eu fui o primeiro. Hoje eu posso dizer que construí uma carreira, talvez não dentro da polícia, mas fora da polícia, no ambiente político, de respeito. Aonde eu sou, onde eu chego, as pessoas sabem que podem contar com a minha verdade, com a minha imparcialidade e com o meu conhecimento técnico. Todos sabem. Por isso que, da esquerda à direita, eu sou consultado nas grandes questões nacionais de segurança pública. Hoje mesmo fui consultado. Então, isso é uma coisa que me causa muita satisfação, sentimento de dever cumprido, apesar das incompreensões e das intempéries das amizades que a gente pensava que tinha e não tem. Então, é complicado, mas se eu pudesse e tivesse que optar, eu faria tudo do mesmo jeito. Porque errando é que a gente conserta. Agora, a gente precisa ter coragem para admitir que errou. E precisa ter mais coragem ainda para traçar o caminho certo. Coronel, essa personalidade do senhor, e eu o conheço já há um bom tempo, já tive a oportunidade de, inclusive, servir sob o vosso comando, creio que eu acho que eu era capitão, capitão. Na corregedoria, e já conheço, e sempre foi essa pessoa firme nos posicionamentos, defensor, de fato, daquilo que acredita, e, obviamente, né, coronel, não tem como. Prego que aparece quer levar martelada. E a gente sabe que a sociedade é assim. Toda vez que a gente se arvora em dizer o que pensa, em se posicionar, em defender aquilo que acredita, expor suas ideias, a gente promove uma série de emoções nos indivíduos, né? Então, coronel, então faz parte da vida, né? Parte. É lógico que, como o senhor bem disse, né, e está aqui a voz da experiência, eu sempre tenho aprendido muito com o senhor, a gente reconhece os erros, a gente corrige as rotas, né, e vai seguindo em frente, mas sempre mantendo como norte a defesa dos nossos ideais e não caminhar, né, por caminhos outros, como a ideologia, né, e volto a dizer, quando o senhor falou ideais, é o marco principal, ainda mais nos tempos atuais de tanta divergência, tanta discordância sem rumo, né, comandante? As ideologias surgiram como contraponto da praxis política. Antes da Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa. A questão dos burgos, dos reis, enfim. Tudo aquilo que a Revolução Francesa patrocinou. E tem muito político que espertamente se apropriou dessa agenda libertária, dessa agenda moderna. E o próprio condutor da política, que foi o Marat, lá na Revolução Francesa, ele mesmo provou do infortúnio que ele criou.
que foi a guilhotina. Ele guilhotinou tantas pessoas que ele terminou sendo guilhotinado. E isso é um fato para a gente aprender que nenhum sucesso é eterno e nenhum castigo é definitivo. Agora, quando você advoga e tem a bandeira da liberdade, a bandeira do respeito, a bandeira do fazer bem, a bandeira do amar o próximo, a agenda de Deus, quando você tem essa agenda de Deus e pratica essa agenda, você é uma pessoa feliz e que, por isso, você é capaz de vencer muitos obstáculos, renascer das cinzas como a fênix, enfim. A vida é isso. E cabe a gente observar os movimentos da vida. Tá indo por aqui, não vou desistir das minhas convicções, vou mudar a estratégia. Isso é normal. Agora, nunca mude as suas convicções porque dá problema. Coronel, eu estava aqui tentando compreender, né, nessa sua fala e, obviamente, conhecendo um pouco da sua história. Quando é que surgiu, quando o senhor foi picado, por assim dizer, né, talvez, ou contaminado, né, mas contaminado talvez seja uma palavra não muito adequada, né, pelo vírus da política. E pergunto isso porque parece que eu acho que o senhor tem parlamentar na família, né? Não sei se foi o pai do senhor que exerceu o mandato parlamentar. Foi. E, obviamente, Mas não assim, foi ele, numa não foi carreira ninguém, não. militar, a gente sabe que... Eu fui para a política, na polícia, por sobrevivência. Você se lembra que eu acusei o número 2 de coisas complicadas? Então, o mundo do establishment, naquela época, queria meu pescoço. E para preservar o meu pescoço colado no meu corpo, eu tive que ir para as hostes políticas. E como eu sou uma pessoa que tenho maleabilidade, penso estrategicamente e tenho uma causa, porque quem tem uma causa tem uma batalha, tem uma guerra. Então eu tinha tudo. E por aí foi. E uma das coisas que eu me orgulho por ter vivido nesse mundo, nessa seara política, foi duas coisas. 1980, a Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, encaminhou para o Senado Federal, a Comissão do Distrito Federal, que na época não tinha Câmara Legislativa, era votada a legislação do DF lá no Senado, na Comissão do Distrito Federal, a nossa proposta de estatuto. Era 12 anos para o coronel, nativa, era um negócio meio doido. Eles copiaram o exército achando que era copia e cola, né? Eles já estavam prevendo aí o Google aí. E não deu certo. E nós juntamos um grupo de aproximadamente 6 pessoas, eu, Coronel Brambila, Coronel Martinez, Coronel Monte, Coronel Leói, tinha outra aí. Coronel Leói. Tinha outro. E a gente foi lá para o Senado tentar mudar essa questão, porque... Na época os senhores eram tenentes, capitães? Tenentes. Coronel Brambila era capitão. Chamaram a gente de... O tenentismo. Os guerrilheiros. Ah, foi. De guerrilheiro. E o meu desafeto lá na polícia na época, mandando informe para tudo que era órgão de inteligência, dizendo que eu estava tentando desestabilizar os militares, o governo militar, não sei o quê, bababá. Coisa de maluco. E eu provava que não. Eu só estava defendendo uma ideia que não era minha, era de muitos. Nós conseguimos mudar, o presidente vetou quase tudo que a gente mudou. E depois mandaram outra, nós mudamos tudo de novo. Porque tinha um senador na época que ele era muito assim, bonachão, um cara muito bacana, o Passos Porto. E Passos Porto aqui. Na casa do Senado, não fale mal
dos seus adversários políticos. Construa o seu destino, deixa o deles. Então, eu e o Coronel Brambila, a gente fixou isso até hoje. Então, a gente não falava mal do comando da corporação que vivia prendendo. Botava a gente da inteligência em todas as portas do Congresso. Eu entrei dentro do Senado, no porta-malas de carro de senador. Eu entrei várias vezes. Quando eu falar com o senador Mauro Borges, que era senador por Goiás, senador disse, não, eu já sofri perseguição, não vou deixar não. Pode entrar aí, você vai entrar. E lá dentro ninguém lhe prende. Na hora de sair, a mesma coisa, porque ninguém é doido de me parar para mandar levantar o carro para ver se você está lá dentro. E a gente fez o nosso serviço e nós ganhamos de novo. Aí, nessa segunda etapa, nós criamos um artigo... É como se fosse assessoria parlamentar hoje. Né? Como se fosse, não, era exatamente isso. Só que era fora do esquadro. A gente tinha um comando como antagonista, né? A gente criou, eu e o Coronel Martinez, a gente fez a redação da criação da Academia de Polícia Militar. Fica o governo do Distrito Federal, é facultado ao governo do Distrito Federal criar a Academia de Polícia Militar do Distrito Federal. Pronto. Com aquilo ali aprovado, o Coronel Maia foi no governador e conseguiu. Coronel Maia e Coronel Lauro. Então, eu posso dizer, muita gente que fala de academia, não sei o que, academia, não sabe que o velho R2, que muita gente não gosta, foi quem criou, porque eu sentia que era certo. Era necessário, porque a gente era formado em vários estados, cada um estado com uma visão doutrinária diferente, e ficava uma salada russa. Apesar de Brasília ser a síntese do Brasil, a gente precisava de unidade doutrinária. Aí nós achamos que tinha que fazer e fizemos. Não me arrependi. Coronel, agora eu fico imaginando aqui o senhor como tenente ou capitão, né? Naquela época, e já com posicionamento, com uma proatividade, obviamente, na fala do senhor aqui, sempre tendencionada para a construção de um estatuto regulamentar propício ao bom desenvolvimento da atividade policial. E o senhor tem esse marco também na questão da luta, né, pelos direitos dos integrantes da corporação. Né? Participamos do grupo da Constituinte, do grupo da revisão constitucional, 5 anos depois. Quer dizer, a nossa Constituição já nasceu morta, dizendo que em 5 anos teria que ser revisado. Enfim, nós participamos disso. Por isso que nós sabemos onde vai dar essas questões que quem não viveu não sabe. E é por isso, Coronel, que eu faço questão de trazer pessoas como o senhor. E sempre tenho falado aqui da importância e da necessidade de valorizarmos as gerações que nos antecederam. Porque são arquivos vivos de toda essa picada na selva que foi essa reconstrução e essa entrega para os atuais policiais bacana, militares. Picada na selva. Literalmente. É uma coisa bem pertinente. A turma que chegou do Rio aqui foi picada na selva, vieram a pé. Viveram num... Isso dá vontade até de Forte chorar. Apache, né? No Forte Apache, lá no Galpão. Eu tirei serviço 24/24, você já ouviu falar nisso? 24 eu tirava oficial de dia, no outro dia a gente ia para a UNB. Eu só via meus filhos sábado e domingo. Eu imagino. Efetivo reduzido, muito trabalho. Eram 5 tenentes na escala. E era 24/24. Ainda tinha tempo para estar correndo atrás, né, de mudanças e alterações de status quo. Então, eu vi como começou, foi sofrido. A polícia não tinha orçamento naquela época. A gente vivia das economias administrativas.
a gente construía quartéis, comprava viatura com dinheiro que vinha para verba para comprar rancho, para alimentar o policial. Alimentava o policial e ainda fazia tudo isso. Então hoje você vê um orçamento de 300 milhões por ano só para saúde, e não ter saúde é um negócio que a gente não consegue entender. Porque esse dinheiro não era nem o orçamento da PM toda, do rancho. Agora, coronel, assim, eu fico imaginando na época do senhor, porque em 98, 2000, quando eu estava no 9º Batalhão, a gente tinha aqueles Fiat Uno, duas portas, e às vezes entrava no ar uma viatura, só tinha uma viatura que era do oficial dia, a gente liberava para uma guarnição para atender Gama e ainda apoiar Santa Maria. Tínhamos um revólver que a gente acautelava toda vez que fosse tirar a gente colocava no ar 16 rádio patrulha em todo o Distrito Federal. Exato. Hoje tem satélite que põe no ar essa quantidade ou até mais. E isso é importante a gente falar, coronel, porque hoje a molecada entra na polícia e às vezes até reclama, né? É lógico que a gente sempre quer algo melhor. Mas hoje o policial, ele recebe um colete, hoje ele está recebendo até fardamento adequado. Armamento de última geração. Né? Inclusive uma compra internacional muito boa. A gente usava aqueles 45 velhos que não servia mais para o exército e a gente usava. Viatura com ar-condicionado. Então, quer dizer, é lógico que sempre pode melhorar, né? Mas é importante o integrante que está ingressando na corporação e que hoje ter oportunidade de experienciar uma nova polícia, toda vez que for abrir a boca para reclamar, pensar no que aconteceu lá atrás. E valorizar, coronel, cada policial. Mas eu sei por que foi isso. Que colocou o seu tijolinho na história da polícia. Eu sei por que foi isso. Porque quando nós entramos na polícia, nós entramos por vocação. Eu não entrei aqui para ter nível superior, para fazer concurso para Ministério Público, para juiz, para o que é que seja. Eu não digo que as pessoas não têm que procurar o melhor na sua vida. Mas eu acho que existem coisas que têm que ter limites. A polícia é para pessoas vocacionadas, não é para fazer carreira. Quem pensar em ganhar dinheiro sendo servidor público e principalmente da polícia, tá liquidado, não vai ser. Ele tem que ter a prestação do serviço ao próximo como o top daquilo que ele tem que fazer. A satisfação dele é essa. É salvar uma criança, salvar um velho, salvar um novo, evitar que um marginal mate um inocente, enfim. Essa é a satisfação da gente. A gente economizava do que vinha para a gente comer para construir as coisas. E a gente comprava veraneio, que era rádio patrulha, os fusquinhas, que eram os veículos de patrulhamento. Então a gente sofreu. Agora, não tinha equipamento de defesa, proteção pessoal, não tinha não. A nossa defesa era ficar atento, ter bom discernimento e agir com energia na hora certa. Essa era a nossa... Agora, coronel, aproveitando, até a gente tem um Fusquinha aqui, né? O senhor foi dessa época aqui, né? Época. Quer dizer, iniciou, né? Porque não tem tanto tempo que o senhor saiu da corporação. E hoje a gente tem ali até um exemplar mais moderno, né, de uma viatura. E a gente sabe que a sociedade evolui e hoje a gente tem uma sociedade, tem uma polícia, obviamente, adaptada e não poderia ser diferente a essa sociedade, né, do século XXI. E eu sei que o senhor sempre foi também um defensor da ciência e da tecnologia, inclusive teve a oportunidade de ser presidente do Fundo de Amparo e Pesquisa do Distrito Federal. E também Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal. E também teve uma caminhada dentro da instituição e fora dela, trabalhando na área de tecnologia aplicada à segurança. E eu não poderia deixar, obviamente, a oportunidade de... Isso é o futuro das polícias. Exato, de indagar o senhor.
Como é que a gente está hoje? Como é que o Brasil está hoje no cenário internacional? Há uns anos atrás, claro que há uns anos, mas só atrás, eu fiquei feliz quando eu vi o Coronel Nunes entrando na minha sala. Eu trabalhava no IESB na época, eu era presidente da Fundação Eda Coutinho, da Fundação do Instituto IESB. E o Nunes dizendo que iria sair a certificação do MEC para o Instituto de Ciências Policiais da PM. Aquilo me deixou feliz. Exato. Éramos os primeiros polícia do Brasil, a primeira polícia do Brasil, a ter uma entidade de ensino superior certificada pelo MEC e certificada com a nota máxima. Eu fiquei feliz e olhei aquele jovem coronel na minha frente. Parecia mais uma criança, que ele sempre teve essa aparência bem jovem, feliz da vida para me dar notícia. Eu sei que o senhor vai gostar dessa notícia. E realmente eu fiquei feliz, e aonde eu vou eu falo isso. Você vê hoje no mundo os países que têm sucesso no controle da criminalidade, controle, porque não existe A extinção, a né, extinção da do crime, criminalidade, é utopia. é controle. Tem na ciência e na tecnologia sua mais nobre ferramenta. Você vê Nova York, não preciso falar, as broke windows, a teoria das janelas quebradas lá do Rudolph Giuliani, Memphis, vários outros estados americanos que começaram a pesquisar, trazer essa ferramenta da ciência e da tecnologia para dentro. Hoje, em Nova York, tem uma fundação que é presidida por uma pesquisadora que é da IBM. Não é nem da polícia, é da IBM. Qual é a função dessa fundação? Produzir ferramentas tecnológicas para uso da polícia do NIPD. E você viu que de uma cidade onde estava um caos, começou a reinar o espírito da lei. Você vê outros exemplos. A China até aperfeiçoou, pegou isso aí e já levou para o controle social, a dominação política. É tão forte isso que a gente tem que ter cuidado para não descambar para o lado errado dos governos, das ideologias dominarem as massas dos países, a população dos países. Então você vê, o IBAMA tem satélite de rastreamento de queimada. Eu não vou dizer que não seja importante, é importante, deve ter. Cadê os satélites que trabalham para a segurança pública? Exato. Quem é que mantém esse equilíbrio entre a mente delitiva e o cidadão que cumpre a lei? Quem é que fiscaliza? A polícia, porque não dá para a polícia mecanismo. Ainda hoje você vê políticos em época de eleição prometendo contratar mais homens, comprar mais armas e comprar mais viaturas, como se isso fosse o X da questão da segurança pública. Não é. Você vê toda a convivência social de 30 anos para cá mudou drasticamente. As empresas, a forma de como eram geridas as empresas mudou. Mas não mudou de muito tempo, não. Mudou de 10 anos para cá, mas mudou de uma forma tão radical que quem não se adaptou sumiu. Você vai lembrar, a Xerox era uma das maiores multinacionais do mundo. Não se adaptou aos novos tempos, o que é que aconteceu? Se extinguiu. E várias outras empresas. E as pessoas, antigamente, na hora da refeição, era a hora que o chefe da família, o pai e a mãe, conversavam com seus filhos e dizia as coisas, falava as coisas, dava as ordens, convivia, via o que é que estava precisando, o que é que não estava precisando. Hoje não. A gurizada está almoçando com
Tem smartphone, não. O WhatsApp ligado, cada vez mais a sociedade está mais conectada. Eu me lembro há 20 anos, o canadense, o Marshall McLuhan, bolando, 25 anos, a teoria da aldeia global. Hoje é uma realidade. Coronel, agora sim, o senhor falou de diversas tecnologias e a gente tem, por exemplo, as câmeras de reconhecimento facial, a gente tem câmeras, a gente tem, como o senhor falou, o smartphone, nós temos o GPS, nós temos uma série de softwares voltado à análise criminal. Entretanto, ainda há uma política muito concentrada na contratação de mais policiais, embora a gente saiba que o problema dos efetivos das polícias no Brasil como um todo é um problema, é um grave problema com a deficiência. Cai os orçamentos, né? Exatamente. E a tecnologia é um grande contributo para garantir eficiência na segurança pública. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa, e essas tecnologias estão bem mais baratas do que eram há um tempo atrás, né? Muitas ferramentas, inclusive gratuitas. Mas a gente ainda não percebe que as corporações, né, que o Estado, ele de fato está se utilizando e está promovendo essa entrega de tecnologia para o policial na ponta da lança. E aí, só para arrematar antes da fala do senhor, eu gostaria que o senhor me falasse o que o senhor acha do emprego de câmeras corporais. Bem, no policial. Essa questão eu vou pela última, de trás para frente. A questão do emprego de câmeras corporais tem dois aspectos. Um é o controle ideológico que a esquerda política quer implantar sobre a polícia. De uns anos, uns 20 e poucos anos para cá, a classe política brasileira fez de tudo para dificultar a ação da polícia e fez de tudo para beneficiar o criminoso. A lei no Brasil hoje existe para beneficiar o criminoso, não o cidadão que segue a lei. Não para a polícia. Você vai conviver com policiais do exterior, eles não sabem como é que acontece aqui no Brasil, porque tudo que eles veem lá é contra a polícia, dificultar a ação da polícia, tudo. Você vê a preocupação que tem botar para fiscalizar a ação da polícia. Por outro lado, porque o mesmo fato pode ter duas versões. Por outro lado, a câmera também vai permitir que o policial correto não caia na boca dos bandidos e dos cidadãos delinquentes. Não, o policial me deu um soco, ele vai mostrar que não deu. Pronto. Então, nesse primeiro momento, como inteligência política, ao invés de criticar, a gente tem que aprender a usar a nosso favor. Perfeito, concordo, senhor. Vamos mostrar que quem mente é quem delinque, não quem policia. Então, ficou muito... aquela questão, transformar o limão numa limonada. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é fazer o uso massivo de tecnologia. A tecnologia da informação está num estágio de desenvolvimento tão grande que virou símbolo de poder. Eu estava vendo a história da TMSL, aquela empresa da Holanda que fabrica a máquina que faz os chips. A Holanda hoje tem um ativo que vale mais que uma bomba atômica. Ela sozinha tem essa empresa. Você tem um instituto de controle da criminalidade nos Estados Unidos que a todo ano o presidente, no começo de janeiro, anuncia o índice de criminalidade nacional. Eu até me esqueci o nome agora. Quem faz isso é o FBI.
porque todos os dados policiais confluem e ele estabelece o índice nacional. Com base no índice nacional, você vai assegurar mais orçamentos para um que está com maiores problemas, menos orçamento para outro. Os governos começam a fazer esse jogo do financiamento do controle da criminalidade. Nós não temos isso no Brasil. Não está na mão do Estado. O que chega mais próximo é o Fórum Brasileiro de Não, mas o Segurança Fórum Pública. Brasileiro tem viés ideológico político, não adianta. Não dá para acreditar, não dá para se confiar no Fórum Brasileiro. Mas o senhor sabe que hoje um mapa, né, da Tudo, violência tudo, é uma referência para diversos Tudo por órgãos. quê? Porque eles pegaram. O que é que aconteceu? A partir do final dos governos militares, os acadêmicos brasileiros começaram a ver que tinha um nicho de mercado ali à disposição dele, Isso é fato. que é a questão de trabalhar na questão do controle da violência, que tinha sido retirado de cena os militares, as teorias, como eles falavam, da Escola Superior de Guerra, estavam dando lugar ao conhecimento científico. Só que quem se apropriou foi a esquerda. E nós, policiais, temos culpa nisso, em parte. Nós temos, porque nós tínhamos que ter criado a nossa massa crítica de acadêmicos e feito o trabalho como é nos Estados Unidos. Concordo. O chefe de polícia vai para a rua e você sabe que a América é o estado que tem o maior número de pesquisadores no mundo, em qualquer área, no mundo. Ele disse, está acontecendo isso, por isso, por isso. Você não vê um acadêmico de universidade nenhuma se levantar contra o chefe da polícia, porque o cara fala com propriedade científica. E a assertiva científica só é invalidada por outra assertiva científica. Exato. Então a gente dormiu no ponto. Por isso que o Instituto, como o senhor falou, o Então, núcleo de estudo, a revista científica, a gente tem outras iniciativas em outras por polícias, isso né, que brasileiras. quando o Nunes me falou, eu disse, agora a gente vai para frente. Mas tem na polícia umas mitologias que, desde muito tempo, o policial mitológico era o Rambo. O cara saía armado até os dentes. Depois não sei o quê, depois não sei o quê. Então, inventaram policiamento, não sei o quê, Rotan, Bocan, não sei o quê, choque, tudo. Mas policiamento é um agente do Estado observando o comportamento da sociedade. Pronto. Então começou a criar grupos disso, grupos daquilo, porque os policiais começaram a criar a mística desenfreada dentro das instituições. E você vê, pouca gente sabe disso. A Polícia Militar do Distrito Federal é uma das polícias do Brasil, se não for a maior, que tem o maior número de mestres e doutores. E cadê a contrapartida científica desses mestres e doutores para a atividade da Polícia Militar? Zero. Zero. Você não vê nomeado um grupo para fazer pesquisa sobre determinado assunto na polícia, e depois ser implantado. O resultado do trabalho. Agora, coronel, assim, essa fala do senhor é importante no seguinte aspecto. De fato, essa construção de conhecimento dentro da polícia, nos seus núcleos de pesquisa, nas suas revistas, como tem a revista da Academia Nacional de Polícia Federal, a Revista Brasileira de Ciências Policiais, nós temos na PMDF a revista Ciência e Polícia. De fato, há os trabalhos de conclusão de curso das nossas pós-graduações. E as pesquisas direcionadas. Então o que acontece, coronel? De fato, há necessidade de que a gente traduza esse conhecimento produzido e não replique aquilo que é feito, e aí a gente, obviamente, a gente tem as nossas críticas em relação ao posicionamento ideológico
de alguns pesquisadores e uma visão muito ácida em relação à polícia. Mas, de fato, como não há vácuos de poder, não há vácuos na área do conhecimento. E eles, obviamente, de maneira estratégica, preencheram esse espaço. Não, são Né? espertíssimos. Exato. E nós temos algumas referências, inclusive positivas, né? Que têm entregue algumas informações que, inclusive, orientam os nossos trabalhos. Mas o que a gente não pode fazer é achar que a academia, essa nossa academia que a gente está implantando no seio da polícia, seja a mesma academia dos núcleos de estudo das diversas universidades brasileiras. Não. Por quê? A gente precisa pegar esse conhecimento, traduzi-lo e entregar com soluções que impactem na ponta da lança, no policial que está atuando na rua. E aí, coronel, eu falo assim, é o que eu sempre falo. Quem é que está preocupado hoje com o efeito ortopédico do policial passar décadas da vida utilizando, por exemplo, armamento pesado apenas no lado do corpo? Ficar sentado, no caso do motorista da viatura, qual é a melhor viatura para que o policial possa fazer o patrulhamento? Então, essas questões que, obviamente, a ciência e a tecnologia vão entregar, o pesquisador policial, ele como sente na pele todos esses problemas e essas agruras, ele é o mais capacitado hoje para entregar soluções. Né? 1929. O chefe de polícia da América criar essa estatística nacional. O boletim de ocorrência padrão. Primeira coisa, criar o boletim de ocorrência padrão, gerar a estatística nacional padrão. Desde 1929. Nós estamos em 2023. Não fizeram ainda no Brasil. Tem sistema lá no Ministério da Justiça que não chega nem perto. Porque determinada polícia quer ser proprietária dos dados, determinado estado quer ser proprietário. Tem esse problema também. E não tem. E a outra, de integração, né? E a outra questão, pela dominação ideológica que está tão grande nesse setor, é proibido você filmar a pessoa sem a pessoa querer, não sei o que mais. Isso no primeiro mundo, dito civilizado, França, Itália, Japão, Reino Unido, é normal. Você vê no Reino Unido, em Londres, quando tinha jogo lá, quebravam tudo. Botaram câmera na cidade toda, encheram Londres com 200 mil câmeras logo na primeira tacada. Começaram a ver quem é, depois foram tirando as pessoas perderam o direito de assistir seus jogos. No dia do jogo do seu time, ele ficava na delegacia. Preso, custodiado. Aí acabou com os hooligans. Isso é um fato, isso é uma praxe muito simples. Você botar a câmera, monitorar, no dia do jogo tira os brigões. E acabou, ninguém mais quer ser brigão na Inglaterra. Você vai assistir uma partida no estádio do Wembley, não tem nem mureta. O povo não invade. Só invade no final da festa, quando um time é campeão, tudo mais. Coronel, eu não poderia deixar passar essa entrevista sem perguntar para o senhor o que levou o senhor, quando foi eleito como presidente, né, da Associação dos Oficiais da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiro e da PMDF, o senhor exerceu 2 gestões, não foi? 2. Então, o que levou o senhor e qual a experiência que o senhor teve e quais foram a entrega do senhor nesses 2 mandatos? Primeira coisa, no Estado brasileiro, que a gente viveu e vive hoje, quando o funcionário público se aposenta, ele deixa de ser gente e passa a ser apenas um número. Quando você quer fazer alguma medida para economizar, baixa isso, baixa aquilo, tira direito. Então, a minha questão número 1 foi pela experiência política que eu tinha de Congresso. Fui assessor parlamentar da Presidência da República, do Ministério do Planejamento, da Gestão, enfim, de vários ministérios. E eu achei que podia fazer isso aqui, numa associação. E criar nas associações um compromisso não sindical.
mas um compromisso institucional de defesa de direitos dos policiais e da atividade policial. Aí a ASOR, que é composta só de oficiais da reserva da PM e da reserva e reformados do Bombeiro, era muito pequenininha. Ela existia para todo mês ter um almoço para 12, 15 pessoas. Eu disse, não vai ser só um almoço. Aqui não é um clube de amigos. Isso aqui tem que ser uma associação de defesa. Saí agora, no começo desse ano, e deixei a só com o melhor estatuto de associação que você tem notícia. Depois você perca um tempo, leia o estatuto da só. Ali está perfeito, a só pode tudo. E durante esses anos que eu tive, eu imprimi na só um processo de dinamização da sua ação que transcendeu os muros dos quartéis da polícia. Hoje, todos os políticos do Distrito Federal, muitos políticos brasileiros, sabem da sigla só. Respeitam a sigla só. Por quê? A primeira coisa, juntei um time bom, Coronel Brambila, Coronel Monte, Coronel Tabosa, esse pessoal da velha guarda, e a gente começou a criar texto para argumentar contra os grandes problemas da atualidade, levar nos governadores, enfim. E o trabalho foi de uma ordem tal que valeu a pena. Hoje, a associação ela tem um espectro de ação que transcende as grandes associações que a PM tem. Tem grandes associações em número de sócios, mas não tem a penetração política que a só tem. Por quê? Porque o veterano, ele galgou os grandes postos da polícia, todos. A gente está falando hoje. O cara foi chefe da Casa Militar, subcomandante, diretor de logística, diretor aquilo. Trabalhou, no meu caso, fui presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa, fui assessor do presidente, trabalhei como assessor parlamentar de ministro do Planejamento, da Gestão, enfim, da assuntos estratégicos. Então a gente tem uma vivência que é maravilhosa. E a gente juntou tudo isso num pacote institucional. Fulano, faz um parecer disso, analisa isso aí, vamos trabalhar. E a gente começou a esquecer os holofotes, se fixar no resultado. Então, todo mês, a gente faz um almoço, onde ia 20, agora vai 100 e poucos, 200 e poucos. Almoço muito bom, né? Já fui uns 2 lá, excelente. Você paga R$90 na só e todo mês tem um churrasco. Só o churrasco é mais caro que a mensalidade. E tem vários benefícios, né? Vários benefícios. Então, você começou a desenvolver... Plano de saúde, né? Você começou a desenvolver ações na defesa do policial, do sócio, numa intensidade muito maior do que na defesa da instituição. Porque na defesa da instituição, a gente tem que entender que quem é o comandante é quem tem que defender. O comandante-geral defende institucionalmente, nós defendemos os nossos sócios. Então, nós entendemos que as associações, ela prestam um grande serviço. Desde a Operação Tartaruga, que foi startada pelas associações, de lá para cá, todas as contendas de revisão salarial foi liderado pelas associações, não pelos comandantes. Coronel, e aí eu gostaria de pontuar algumas questões em relação não só à gestão do senhor, mas do importante papel que a SOR desempenha e também as outras associações. Uhum. O primeiro é ressaltar algo que é muito interessante na gestão do senhor, e é muito interessante, e obviamente porque há gerações aí há questão
de interesses que não são muito comuns, né, aos senhores que já passaram pela corporação. Mas eu sempre percebi o senhor nos grupos que o senhor participava, sempre o senhor construiu pontes entre as gerações que nos antecederam e as gerações atuais. O senhor, na gestão do senhor, sempre teve essa preocupação de interagir com o efetivo da ativa, e até mesmo a SO também desempenha esse papel atualmente, mas foi muito marcante essa participação da SO, não apenas tutelando o interesse dos seus associados, mas também como um todo. Dos ativos, né? Uhum. E aí também vem uma outra observação que eu queria realizar, no sentido da necessidade que as associações se unam. A gente sabe que, por sermos militares, nós não podemos nos sindicalizar, não podemos... Você falou um negócio interessante. E o comandante-geral também, ele é um cargo de natureza política e também tem as amarras do cargo. Tem. E eu percebo que as associações, elas unidas, elas podem assumir um protagonismo... Você viu agora o que é que deu? Muito grande. Viu agora o que é que deu o resultado? Quando todo mundo se uniu, a classe política toda se uniu, você viu instituições da sociedade civil, como a Fé Comércio, a Fibra, não foram as outras? A Associação Comercial, indo para a imprensa, para os jornais, defender o aumento das forças de segurança, defender o Fundo Constitucional. Porque quem colocou o Fundo Constitucional na Constituição foi eu, o Coronel Paulo José, do Bombeiro. A emenda está com a minha letra. Se você for lá nos anais da Constituinte, pegar a emenda que o Maurício Correia fez, colocou que tinha na Constituição, na primeira versão, está com a minha letra, que foi feita dentro do plenário. Aqui nas coxas, assim. Eu de cócora escrevendo. Nós tivemos um comandante aqui, que foi o Coronel Azevedo. O Coronel Azevedo chamava as associações, começamos a construir as negociações do aumento. Cecília Landim pensa assim, o Roriz pensa assado, o deputado pensa assim, pensa assado. Eu posso ir até aqui. A partir daqui vocês vão nesse sentido. Ele orientava, ele usava a força política que tinha. Era inteligente esse homem. E a gente conseguiu coisas inimagináveis. Coronel, já caminhando para o final, infelizmente, do podcast, o nosso tempo é curto. Eu sei que o senhor tem uma agenda também apertada. Eu gostaria de perguntar para o senhor. A gente teve a oportunidade de falar um pouco da vida do senhor, na vida profissional, da caminhada. Mas o que o Wellington Cursino gosta de fazer nos momentos de folga, lazer? Eu gosto de ler, pesquisar na internet. Esses dias eu estava... Dorme tarde, né? Que eu sei que o senhor dorme tarde. Eu nunca durmo antes das 3 horas da manhã. Eu já percebi que às vezes o senhor manda mensagem pra gente, liga. Eu acordo às 11, meio-dia. Meu dia começa às 11 horas. Leio muito, estudo muito e pesquiso muito, porque o mundo é uma mudança atrás da outra. Hoje, o profissional de TI, qualquer profissional que passe 6 meses sem pesquisar nada na sua área, ele é um profissional falido ao desastre. Fica fora do mercado. Fadado ao desastre. Fica fora do mercado, fica da roda da atualização, da inovação. Então, por isso que eu fui um cara da geração antiga que me adaptei muito ao que hoje nós chamamos da geração Y, Z, X. Então, eu me saí bem nessa transformação do mundo analógico para o mundo digital exatamente por isso. Tanto que eu cheguei a ser presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Deixamos um legado de construção de um parque capital digital, um parque de biotecnologia, que era lá na sede ali
Santa Maria, não, é perto ali da Samambaia. Riacho Fundo, ali da Embrapa, um parque de semicondutores que era ali onde é a Polícia Federal hoje, ali por trás do Lago Norte ali. E o Polo de Flores. Deixamos esse legado. Até hoje não fizeram, porque as pessoas que foram para lá se equivocaram no objetivo. Parque digital, você juntar conhecimento digital, conhecimento tecnológico, não é vender terreno. É você agregar empresas que produzam conhecimento, produzam tecnologia. Terreno, todo mundo dá para esses caras para vir para cá. Para qualquer lugar. Então, eu faço isso. Eu adoro conversar com meus netos, com minhas netas. Gosto de sair com os amigos. Eu tenho uma confraria que tem mais de 25 anos. Toda sexta-feira a gente sai para tomar um vinho, jantar num restaurante da cidade. Gosto de cinema. Eu gosto muito. Principalmente os filmes que mostram visões existenciais do ser humano, das nações, a evolução, inteligência, eu gosto muito. E gosto de viajar. Agora, nada melhor do que você pesquisar as coisas. O que é que andam fazendo na área de tal coisa? Cai aquilo na minha cabeça, eu vou lá, passo a noite toda pesquisando aquilo. Junto material, na outra noite eu já vou nos links lá, tá tudo pronto. Ó, tá. Você começa a ver que tem uma vida que as pessoas não trabalham, não discutem e que está acontecendo no mundo. Aí você começa a entender o jovem, você começa a entender para onde caminha a humanidade, para aquele filme, né? Para onde caminha a humanidade. E o que os homens estão fazendo com o conhecimento que estão gerando, infelizmente. Mas, e sobre a polícia? Tudo sobre polícia eu leio até hoje, apesar de não estar mais nativa, eu leio. Por quê? Porque como eu sempre estou em fóruns de discussão, tal. Falar nisso, estamos estreando agora, nesse mês que vem, um podcast também. Excelente. Segurança Pública, que vai ser numa visão do cidadão. O que é que o governo do Distrito Federal está fazendo que está implicando na segurança do cidadão? O que é que o Congresso Nacional está fazendo que está implicando na segurança do cidadão? Tudo está vinculado ao cidadão. Então, o que é que a polícia está fazendo que está vinculando ao cidadão? Excelente. Então, a gente vai ter uma visão não opinativa, não corporativa e nem opinativa, mas a gente vai gerar links daquilo que está acontecendo e que resulta na boa segurança ou na má segurança do cidadão. Então eu sei que vai dar muitos tilts de opinião, mas eu acho que está precisando de um trabalho, um podcast com esse perfil. Então já está caminhando a data. O senhor não esquece de encaminhar para a gente que a gente possa divulgar Não, aqui nós para o nosso vamos divulgar, povo, nós vamos divulgar o trabalho de você, porque nós já fazemos isso, porque uma das coisas que o nosso pessoal não entendeu é que nós vivemos numa aldeia global. Difundir conhecimento é difundir visões de vida. Exato. Se a gente difunde coisas da segurança, a gente está colocando a segurança em evidência. Pode ser na sua visão, na visão dele, na visão de um, na visão de outro. Está colocando na agenda política, na agenda do cidadão, na agenda dos governantes. Então, a gente tem que fazer isso. Isso é a forma inteligente da gente inserir segurança
num degrau de importância que ela merece estar. E não numa vala rasa como alguns políticos acham que é. Então, é isso. E eu gosto de conversar. Conversar porque eu aprendo com os outros. Eu defendo muito o meu ponto de vista, mas quando eu vejo um ponto de vista com fundamentação, um ponto de vista com começo, meio e fim, e com um nível de assertividade muito bom, você pode acreditar que aquilo ali eu já começo a assimilar como se meu fosse. Eu já começo a difundir aquilo. Porque a gente não pode ter vaidade nem propriedade intelectual nesse negócio. Porque no dia que a gente entrar para isso, a gente jogou tudo fora. Coronel, assim, sempre um aprendizado, né? Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a vossa presença. Espero que não seja a última, né? Que o senhor possa vir aqui. E eu vou chamar você lá no será nosso uma podcast. Honra, será uma honra, Coronel. Muito obrigado, comandante, por nos prestigiar com tanta sabedoria, conhecimento, informação e trazendo aqui uma opinião de fato de quem conhece do assunto. Muito obrigado, é um prazer. E que a gente ainda tenha mais uns 50 anos, no mínimo, de amizade do meu lado. O seu ainda tem que ter uns 100. Amém. Amém. Pra gente... Eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, mas ainda podemos produzir. E é isso. Quanto mais a gente discutir, mais analisar, mais esmiuçar, mais a gente está contribuindo para aquilo que a gente gosta. Porque você gosta tanto quanto eu gosto da minha instituição. Mas a gente tem que ter um sentido produtivo e positivo de cultivar isso. Não fazer espírito de corpo. Quando você se apresenta professor, doutor em Direito na Universidade de Coimbra, você está elevando o nome da gente, tá? da PMDF. E fulano de tal, não sei o que, está elevando. O cara que vai lá no Congresso defender, está elevando. E a gente não pode ter, como a gente chama, pruridos, egos inflados, né? Egos inflados, não com isso nada. Porque você vai terminar do mesmo jeito que eu, sem porra nenhuma, com 7 palmos de areia em cima da gente. Todos, né, Coronel? Pois é. Todos. Tá bom? Fique com a certeza que toda vez que você convocar seu amigo, nós estaremos prontos para lhe atender. E toda vez que você precisar, nós estaremos prontos a te ajudar. Muito obrigado, Coronel. Tivemos aqui mais um bom bate-papo no nosso podcast Opinião Segura. Lembrando que o nosso podcast recebe o apoio da Stun Táctico, da B2 Move, da Editora Última Rácio, da TF Internacional e também da Smart Chute Brasil. Muito obrigado e até o próximo Opinião Segura.